diante das situações que nós vivemos. Em todo tempo nós somos convidados a dar resposta a situações que às vezes são negativas. Situações que são como daquela menina, em que ela estava presa. Ela não conseguia enxergar muito além dos muros da casa do seu senhor. Ela não tinha nem acesso. Eu já vi algumas pregações dizendo que a menina falou com Naamã. Mas se você prestar bem atenção no texto, nem para Naamã essa menina falou. Ela falou para quem? Para a esposa do Naamã. Ela conversou com a esposa, com a sua patroa, como diz aqui, a sua senhora. Ela disse para ela, quem dera, veja o desejo do coração dela. Quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta lá, que há na cidade de Samaria, ele seria curado. E essa menina, ela tem fé no seu coração. Ela crê no poder de Deus. Ela crê, veja, ela está numa situação boa ou difícil? Ela está numa situação extremamente difícil. Porque mesmo fazendo parte do povo de Deus, mesmo sendo serva de Deus, mesmo essa menina sabendo que existe um Deus naquela terra da qual ela foi tirada, mesmo ela sabendo que Deus é tão poderoso, que pode curar o Naamã, ela poderia dizer assim, por que Deus deixou que eu fosse levada? Por que Deus deixou que esse homem estrangeiro, esse homem que não faz parte do povo de Deus, me levasse? E daí ela tivesse respondido negativamente à vida que ela estava vivendo e ela respondesse mal com o mal. Deus, ele nos convida a responder o mal com o bem. Não é para que a gente seja bonzinho só, não. É porque quando nós respondemos, da nossa resposta vem aquilo que Deus tem para nos dar. De acordo com como nós lidamos com as situações, a nossa vida pode melhorar ou a nossa vida pode piorar. Sabia disso? Que a Bíblia fala que aquilo que nós semeamos, a gente colhe. Aquilo que a gente semeia volta, acaba voltando para nós. Por esse motivo, Deus, ele diz, semeie sempre o bem. Faça o bem a todos. E não somente, Jesus já aprofunda essa ideia, ele diz, não faça como aqueles que não têm Deus, que abraçam as pessoas que eles gostam, as pessoas da sua família, que fazem o bem para quem faz bem para eles. Saiba, Jesus diz, que eles já receberam a sua recompensa. Se você faz bem para uma pessoa que pode lhe fazer bem, então é uma relação de troca ali, onde você já tem naquilo ali a sua recompensa. Jesus diz ao contrário, faça bem para quem não pode lhe recompensar, porque de acordo com essa lei de Deus, e essa lei ela não vai mudar, tudo aquilo que o homem semear, é o que o homem vai colher. Tudo que nós semeamos, nós colhemos. Então quando nós nos portamos bem, quando nós falamos palavras de confiança, quando nós dizemos palavras de fé, palavras em que você constrói. Tem palavras que destroem. Tem palavras que destroem o ânimo, destroem a moral, destroem a vida. E às vezes, quando uma pessoa está passando por um momento de dificuldade, às vezes a gente é tentado e dizer, está vendo? Eu não falei, quem é casado sabe, né? Você faz uma coisa assim, aí a coisa dá um negócio bem ruim que você não esperava. Aí chega o marido ou chega a esposa e diz, está vendo? Não falei para você. Não falei que o negócio ia dar errado. Deu, lascou-se. E essa palavra, ela não constrói. Essa palavra, ela não edifica. Palavra de culpa não edifica. E às vezes essa palavra é dada da nossa parte para a gente mesmo. Ah, por que é que eu fiz isso? E a gente fica com aquela culpa. A gente fica se sentindo mal. E aquilo vai crescendo no nosso coração. E aquilo vai produzindo, porque tudo vai produzir. Tudo produz. Na nossa vida, tudo é uma semeadura e uma cega. Na nossa vida, tudo, na nossa história, tudo produz. E aquilo que nós dizemos e até aquilo que nós pensamos, produz. Produz na nossa vida, produz na nossa história. Por favor, os irmãos, se tiver algum problema aí, não sei se alguém está acompanhando. Avisa para a gente, viu? Que eu não estou vendo aqui, não.
Se está havendo algum problema, eu tô aqui com o Instagram, o meu está pausado, não sei se a internet caiu, mas o meu Instagram está pausado. Está normal? Glória a Deus. Pelo menos o Instagram está normal. Graças a Deus. Os irmãos do YouTube eu ainda não sei se estão podendo nos acompanhar, se está bem. Mas como o Instagram ele pega uma quantidade de dados menor, então geralmente ele fica estável. Mas eu quero seguir com a palavra do Senhor. Porque Deus ele está falando hoje. Ele está falando conosco. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, eu quero agradecer a Deus pela sua família, por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida e na sua família. E às vezes, nós olhamos a nossa vida, olhamos a nossa situação. Eu talvez esteja falando com alguém que está enfermo agora. Tem alguns irmãos que estão passando por enfermidade agora. Nesse exato momento, tem pessoas que estão hospitalizadas. Tem pessoas que nos acompanham, estão passando por momentos difíceis na sua vida, na vida de seus familiares, das pessoas que lhe rodeiam. E é necessário, nesses momentos de desafio, nós tomarmos uma postura. É necessário, nesse momento de desafio, um momento que aparentemente é um momento ruim, nós nos decidirmos, nós nos levantarmos, nós tomarmos uma posição. Se você fala coisas que constroem. Se você pensa, é a Bíblia quem diz, pensa naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que acrescenta confiança a você. Às vezes, quando passamos por momentos de desafios, a gente pensa, eu digo porque eu já passei, a gente pensa que não vão acabar mais nunca. E a gente pensa que vai morrer naquele desafio. A gente pensa que aquilo não acaba e que aquilo é para a morte. E Deus está dizendo, não, não é. Muitas vezes passaremos por momentos de desafio, como já passamos no passado, né? Passamos lá atrás, que construíram algo na nossa vida. Nos levaram a abrir a nossa visão, nos levaram a amadurecer, nos levaram a poder crer em Deus. Porque se tudo vai bem, você vai exercitar a sua fé como? Se está tudo resolvido e nada vai mal, como nós poderemos colocar nossa fé em prática? E entenda que o exercício, qualquer exercício, se a gente faz um exercício, agora é Paulo quem diz, se fazemos um exercício físico, pouco nos acrescenta na musculatura, e é bom a gente cuidar do corpo. Mas Paulo ele diz assim, as pessoas dedicam a vida para participar, às vezes, das Olimpíadas, de campeonatos, eles dedicam a sua vida, sua alimentação, eles têm uma vida totalmente regrada, e ele disse que aquilo pouco aproveita, porque são coisas que são feitas para essa vida daqui. Nós nos exercitamos e vemos a nossa musculatura crescer, vemos os nossos limites do nosso corpo serem ampliados, e isso é muito bom. Mas existe algo que você e eu precisamos exercitar, que serve para a gente aqui e serve para a gente em qualquer situação, aqui nessa terra, mas também serve para a nossa vida com Deus, que é a vida verdadeira, a nossa história com Deus. E olha, eu não prego e não ensino para todos, para você, que a nossa vida verdadeira vai acontecer quando a gente morrer. Tem gente que pensa assim, quando eu morrer eu vou viver com Deus. Quando eu morrer eu vou começar a minha história com Deus. Só que não foi isso que Jesus ensinou, não. Jesus nos ensinou que a nossa vida com Deus começa aqui, começa agora. A nossa história com Deus começa, sabe quando? No ato da concepção. Nesse momento a nossa história com Deus tem início. No ato em que você é concebida no ventre da sua mãe, nesse momento começa a sua história com Deus. Agora, Deus está lá à porta do nosso coração, da nossa história, da nossa vida, todo o tempo. Ele diz, eu estou à porta e bato. Se você abrir. Muita gente entende essa questão de abrir ao ato religioso. Deus não estava falando de religião. Ele está falando a respeito de abrirmos o nosso coração para deixar ele entrar verdadeiramente. Os religiosos, eles têm aparência.
de que vivem com Deus, mas não vivem. Eles têm aparência e demonstram para os homens. Eles têm a aparência de que têm uma vida santa, de que têm uma vida próspera. Tem pessoas, e eu conheço, que até quando passam por momentos de desafio, por ser assim, alguém que é admirado, alguém que está numa determinada posição religiosa, eles nem falam a respeito, porque as pessoas perderiam a credibilidade, olhariam para eles, como é que pode acontecer isso com fulano? Se fulano é pastor, se fulano é bispo, se fulano é apóstolo, sei lá, está numa figura de autoridade. Como pode passar por um momento de adversidade? Você não anda com Deus, como é que pode estar passando por um momento de adversidade? E esquecem que lá em Salmos, o salmista diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu cajado e a tua vara me consolam, me confortam. E ele fala isso, se você prestar atenção, sabe o que é o cajado e a vara? A gente está fugindo aqui um pouquinho do texto, mas Deus sabe todas as coisas e sabe para quem ele está falando agora. Você sabe o que é o cajado e a vara? O cajado e a vara, na verdade, não são duas coisas, é uma coisa só. O que chama de cajado é aquela parte, né, que a gente chama, né, ele é assim, uma peça que é curvada. Essa parte curvada aqui é o cajado. E a vara é a parte de baixo, onde o pastor segura. O cajado, ele pega a ovelha e põe ela de volta para o caminho, com o cajado. Ele é como um laço assim, né? Então a ovelha está indo para um lugar que ela vai se perder, vai se destruir, vai sofrer. Aí o pastor pega ela e coloca. Isso é histórico, isso é verdade. E é por isso que o salmista, Deus usa ele colocando essas palavras. Então, ele pega com o cajado e ele direciona a ovelha. E a vara? A vara é para o que a gente aqui no Nordeste fala descer a vara, é para isso mesmo. Quando a ovelha é muito desobediente, o que é que o pastor faz? Ele pega, segura na parte do cajado e desce a vara da ovelha. Ele bate para conduzir a ovelha, para ela não morrer. E eu já ouvi até uma história que fala, isso eu ouvi de diversas fontes, por isso eu acredito que seja verdade, que quando a ovelha é muito rebelde, você sabe o que é que o pastor faz? Ele pega a ovelha e com a parte da vara, ele bate na pata da ovelha, que é frágil, e ele quebra a pata da ovelha. Depois que ele quebra a pata da ovelha, ele vem, enfaixa, aplica o óleo curativo e deixa a ovelha lá com a pata toda, né, certo? Só que a ovelha não pode caminhar mais para ir para o lugar errado. O que é que o pastor faz? Ele pega o tempo que levar para a ovelha cicatrizar da patinha quebrada, é o tempo que a ovelha vai estar no pescoço. Ele põe a ovelha aqui, no pescoço. Essa é uma técnica utilizada pelos pastores, porque naquele momento de dor, a ovelha está sentindo o cuidado do pastor. Ela está sentindo o cheiro do pastor. Ela está vendo que o pastor, ele, apesar de ele ter feito algo que não agradou muito a ela, né, no fato de quebrar a patinha, mas ele também é o mesmo que cura. Ele permite o mal, mas ele também cura. E se você observar na Bíblia mesmo, existem vários versículos que diz que Deus permite o mal, mas Deus cura. É o mesmo Deus. Então, quando o salmista diz assim, a tua vara e o teu cajado me confortam, ele está falando de disciplina. Ele está dizendo que quando ele vê Deus disciplinando a vida dele, ele sabe que Deus está cuidando dele. Quando ele vê Deus permitindo que o mal chegue até ele, e onde ele tem a oportunidade de se aproximar de Deus, de sentir o cheiro, o perfume de Cristo, de sentir o calor, como Jesus no início a gente falou, ele disse tantas vezes, eu desejei colocar você como uma galinha faz com os pintinhos debaixo das minhas asas, e você não quis. É preciso que você e eu, nós nos sintamos amados, e às vezes a gente está tão distraído com tantas coisas no nosso dia a dia, que a gente nem presta atenção nos cuidados de Deus. A gente nem presta atenção que agora a gente está vivendo um momento de escassez, mas quantos anos Deus guardou, quantos anos Deus foi fiel, quantos anos e momentos de escassez nós já passamos.
Quantos momentos difíceis já enfrentamos? Então, o Deus que nos tirou dos momentos difíceis lá atrás, será que hoje Ele será infiel? Será que hoje que você está doente? Será que hoje que você está passando por uma crise emocional ou financeira, ou seja qual for a adversidade, será que Deus será infiel com você? Se Ele foi fiel no passado, e muitas vezes Ele foi fiel quando nós estávamos sendo infiéis. Muitas vezes Ele cuidou de nós quando nós não queríamos saber dEle. Quando estávamos distantes, como essa ovelha rebelde, indo para caminhos que Deus não mandou, dizendo coisas que Deus não mandou dizer, fazendo coisas que Deus não mandou, e caminhando rumo ao penhasco, igual a ovelhinha rebelde. E mesmo assim a gente vê o cuidado de Deus na nossa vida. Tantas pessoas foram surpreendidas. Eu trabalho nessa questão financeira, sou bancário também, além de pastor, e eu vejo a dificuldade dos comerciantes, dificuldade das pessoas que não tinham uma prevenção financeira. E eu tenho certeza que esse momento também me ensina, viu? Não ensina só para os outros, não. Eu gosto muito de aprender com as coisas que eu passo e gosto muito de aprender também com as coisas que as outras pessoas passam, porque aí eu não preciso passar. Então você que está vivendo um momento inesperado, não imaginou que essas coisas poderiam ser assim, saiba, Deus é fiel para tirar você desse momento, mas esse mesmo Deus é fiel para deixar a gente passar um pouquinho por ele, para que a gente aprenda. Os desafios, eles não são para nos matar. Os desafios são a melhor escola. Os desafios nos revelam quem verdadeiramente nós somos. Se somos maduros ou se somos crianças. Se verdadeiramente estamos com Cristo ou se não estamos. Essa figura que nós estávamos falando aqui, essa menina que está ali, junto a aquele que se fez Senhor pela força, que transformou ela de uma pessoa livre em escrava. E agora na casa do seu Senhor, sendo escrava e distante da sua terra e da sua família, essa menina demonstrou uma grandeza, e demonstrou uma maturidade, e demonstrou uma atitude que muitas pessoas que vivem décadas no meio da igreja não demonstram. Muitas pessoas que são pastores, que são líderes, não demonstram. Essa menina, ela semeou bem. Ela disse, quem me dera. Ela traz para si a dor do outro. Ela vê o Naamã não somente como uma pessoa que é um grande general, mas ela consegue enxergar a dor do outro. Ela consegue olhar e ver a dor do Naamã e o desejo dele de ser curado. E ao sentir a dor dele, ela começa a desejar no coração dela a cura dele, como que fosse a dela. Veja que coisa interessante. Ela disse, quem me dera, quem dera a mim. Eu quero levar você mais uma vez, a gente vê o versículo 3, diz assim, e disse esta, a sua senhora, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela disse assim, eu gostaria que isso acontecesse. E aí segue a história, eu não vou ler agora porque o tempo passa que voa, né? Mas você vê que essa menina, ela semeou o bem. E o que foi que aconteceu? Aquele homem de tanta autoridade e poder, o Naamã, aquele homem que exercia autoridade como um grande, que estava apenas abaixo do rei, ouve a voz da sua esposa, porque ela falou, a menina falou, foi com a esposa, viu? Ele ouve a voz da sua esposa. Tantos maridos não ouvem a voz da sua esposa. Tantos maridos hoje não escutam o conselho daqueles que estão próximos. Não escutam. Ele ouve a voz da sua esposa, que ouviu, por sua vez, a voz de uma criança escrava. A mulher dele, mesmo sendo a esposa do grande comandante Ciro, ela ouve a voz daquela menina
E ela recebe daquela menina mais do que esperança. Ela recebe fé. Ela recebe daquela menina mais do que uma palavra de dizer assim, existe possibilidade de cura. Ela recebe fé naquele que cura. Fé em Deus. Porque a fé aqui não é no profeta. A fé aqui é no Deus que fala através do profeta. O profeta é só um vaso. É só uma ferramenta usada por Deus. É como o pastor. O pastor, ele está a serviço. Ele é uma ferramenta usada por Deus naquilo que o Espírito Santo quer trazer para nos ensinar. Nós estamos aqui no culto de doutrina. E estamos falando a respeito da nossa doutrina. E a doutrina é Cristo. A doutrina é a palavra. E Deus, ele não é à toa que o nosso Senhor, ao escolher um lugar para nascer, ele escolheu um palácio. Porque o Naamã segue a história aqui. Ele ouve a história da menina que falou com a esposa dele, ouve a voz da esposa, e ele pega e ele vai até o seu rei, conta essa história, e diz assim, eu vou lá. Ela disse assim que eu deveria ir, eu vou. Aí o rei diz assim, você vai levar uma carta para o rei de Israel. E aí, ele vai, leva aproximadamente 350 quilos de prata, ele leva aproximadamente 72 quilos de ouro e 10 vestes, daquelas vestes assim de príncipe, aquelas vestes assim bem legal, né? Roupa de grife da melhor, ele leva junto para oferecer, para ofertar. Ele leva a carta do rei e leva isso tudo e vai em uma comitiva. Só que a menina falou para ele procurar o profeta. E ele foi procurar o profeta aonde? Ele foi procurar a voz de Deus aonde? Ele foi no palácio do rei, lá em Israel. Ele foi no palácio do rei, chegou lá no palácio do rei, entregou a carta, e na carta dizia assim, você vai me curar? Para o rei, toma isso aqui que você vai me curar. O rei disse, agora pronto, acabou, se foi tudo, que eu não tenho poder para curar ninguém. Eu acho que o rei da Síria está querendo fazer a guerra comigo, arranjando motivo para guerrear comigo. Mas ele rasga a sua veste, o rei. Isso aí é um símbolo de dor, é um símbolo de afronta, é um símbolo de revolta diante de uma situação, essa questão de rasgar a veste. E é ouvido que o rei, que é um escândalo, o rei rasgou as suas próprias vestes, é um símbolo da época, eles entendiam bem essa mensagem. E aí, o Eliseu, que estava ouvindo, né, o povo falando, disse assim, olha, manda dizer para o rei, para ele vir me procurar aqui. A casa do profeta não ficava no palácio. A casa onde se ouvia a voz de Deus não era aquela casa. Hoje tem pessoas que vão procurar a Deus. Se alguém chegasse para você e dissesse assim, eu quero ouvir Deus falar, você levaria essa pessoa para onde? Porque existem, né, umas igrejas simples, existem igrejas que tão sofisticadas que tem aqueles negócios de LED, tem estacionamento, tem tanta coisa, aqueles prédios tudo moderno, bonito. O som parece que são os anjos cantando, né? Mas, às vezes, a voz de Deus não está nas coisas grandes. A voz de Deus não está nos palácios. E não foi à toa, como nós estávamos falando, que o próprio Jesus, ele poderia ter escolhido nascer em qualquer lugar. É Deus. Poderia ter nascido em qualquer lugar, mas escolheu o que a gente chama de uma manjedoura, ou seja, um estábulo onde o local de se colocar comida para os animais serviu de berço para Jesus. Não entre os reis, mas na simplicidade. Não nas coisas grandes desse mundo. Vê que as coisas de Deus são ao contrário? Por isso que Deus diz assim, você quer ser grande? Sirva. Você quer ser o maior? Seja o menor. Você quer ser o primeiro? Seja o último. As coisas com Deus são meio assim. Então ele queria ouvir Deus lá no palácio.
Aí Deus diz, não é no palácio não, você vai na casa simples do profeta. E olha que quando ele chega na casa simples do profeta, nem o profeta vai falar com ele, mas manda o seu ajudante falar com o grande general que chega lá com seus carros, cavalo, comitiva, manda o seu servo falar com ele e diz assim, vá tomar banho lá no rio, 7 mergulhos no Rio Jordão. E o Naamã sai lá, a gente conhece, a maioria conhece a história, sai furioso. E aí um ajudante do Naamã diz assim, mas se ele tivesse pedido uma coisa mais difícil, o senhor faria? Que dirá tomar 7 mergulhos num rio? Aí o Naamã muda de ideia. Você vê, o Naamã está sempre sendo confrontado. Ele acredita que as coisas são de um jeito e Deus mostra de outro. Ele acredita que aquela menina não tinha importância, mas depois ele ouve a menina. Naquele mundo as mulheres eram muito desvalorizadas, mas ele ouve a esposa. Depois ele diz, eu vou diante do rei. O rei diz, eu não posso fazer nada por você. Depois ele chega e diz, agora eu já sei. É na casa do profeta, naquela casa simples. O profeta não sai para recebê-lo. E é interessante que a Bíblia registra o pensamento dele, que diz que ele esperava que o profeta viesse. Que o profeta, eu não estou lendo por causa da hora, viu? Que o profeta viesse, que impusesse a mão com ele, que ungisse ele, que falasse com o seu Deus. E daí ia colocar a mão sobre o local da doença e ele iria ficar curado. E ele sai revoltado por causa disso. Dizendo, isso daí não devia ser desse jeito. Sabe quando Deus surpreende você? O Naamã, ele foi tremendamente transformado. Porque ele pensava que o mundo estava a seu controle. Pela sua posição, seu status e o seu poder. E tem pessoas hoje que estão vendo que as coisas saíram meio que do nosso controle, e é para sair mesmo, porque quem tem todo o controle e domínio nos céus e na terra é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem todo o poder e todo o domínio. E aí o Naamã vai naquele rio e dá os 7 mergulhos, mas aquela atitude revelou também outra coisa no coração, porque desde o início Deus estava trabalhando mais do que a cura. Deus estava trabalhando na fé do Naamã, no coração dele, com Deus. Deus queria alcançar aquele homem. E aí, quando ele vai dar o mergulho, foi no Rio Jordão. Você conhece outra pessoa que mergulhou naquele Rio Jordão, uma pessoa muito importante, e isso aconteceu muitos séculos depois? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que também mergulhou naquele rio, ao ser batizado por João Batista. Então, naquele lugar simples, onde o comandante disse, tem rios melhores lá, em Damasco tem rios melhores, mas diante da grandeza do comandante, ele mergulhou na simplicidade de Deus. E eu quero convidar você, não as coisas nessa noite, as coisas complexas. Veja, Naamã foi curado. Ele teve verdadeiramente o seu coração tocado. No momento que ele olhou e viu a sua pele, disse que era pele como de criança. Está no texto, está na Bíblia, depois você lê. Diz que ele olhou para a sua pele antes doente, antes cheia de marcas, cheia de faixas. E disse que a pele era uma pele nova, como nova de uma criança. Como nova daquela menina que falou para ele ir. E muitos séculos após, Jesus diz uma coisa muito importante para nós. Diz que aquele que quer entrar no reino de Deus, ele deve nascer de novo. Ele deve ser como uma criança. Uma criança não se preocupa com as coisas grandes. Uma criança confia no seu pai. Uma criança confia naquele sim que é grande. E eu sei que você está vivendo, eu sei que tem muitas pessoas que estão vivendo um momento difícil, mas eu quero convidar você, assim como Naamã, a confiar em Deus. E como uma criança, se entregar nas coisas simples do seu coração, na fé que foi gerada no coração daquele homem. Hoje Deus quer colocar fé e confiança. Se levante. Não fique prostrado, não fique prostrada. Se levante no seu emocional e creia que nós não temos poder,
Mas hoje você tem a oportunidade, e aquele que tem todo o poder está batendo a sua porta, está batendo na porta do seu coração. Deixa ele entrar hoje, todos os dias, todos os momentos. Quero convidar você para, juntamente comigo, a adorá-lo. Pai, em nome de Jesus, entregamos ao Senhor a angústia do nosso coração. Apresentamos ao Senhor todos aqueles que estão enfermos no seu corpo, na sua alma, nas suas emoções, e principalmente aqueles que estão enfermos na sua fé. Assim como o Senhor agiu na vida daquele homem, de Naamã, assim muda a nossa vida, muda a nossa história. Nos faz, Senhor, verdadeiramente saber que o Senhor cuida de nós. Sentimos o teu cheiro, sentimos o teu amor, sentimos o teu cuidado nas horas difíceis. O Senhor é Deus, o Senhor é Pai. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e possa restaurar a todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Amém. Salvastes-me e agora eu sou teu, semelhante a ti, Senhor, eu quero